Só que hoje, dia 31, eu decidi que agora vão ser 6 meses, porque realmente as coisas caminharam para um ponto que dá para alcançar em 6 meses os meus objetivos. Agora eu vou responder algumas questões, porque um dos meus focos essa semana é a resolução de questões e a revisão do que eu já sei, porém eu preciso relembrar. Então, com licença, que agora eu vou focar aqui. Eu admito que eu ainda estou em fase de adaptação em relação ao estágio e os estudos, porque eu acordava às 4 da manhã e estudava a maior parte do meu tempo logo pela manhã. E agora que eu preciso sair às 7h30 e eu preciso me arrumar, me preparar e tudo mais, eu acabo tendo menos tempo para estudar e precisei reorganizar minha rotina toda. E também agora tem o fato de que eu não estou mais conseguindo lidar com a corrida à noite e vou precisar colocar a corrida para de manhã. Então, essa semana foi uma semana de transição e também por ser a última semana do mês, eu admito que me cobrei um pouco mais. Tinha metas que eu estava vendo que não estava conseguindo bater, como por exemplo as 30 horas em uma semana, como eu fazia antes, e me deu uma certa preocupação. O spoiler é que no fim eu consegui resolver tudo isso, mas aí nesse dia eu estava super preocupada com a resolução de questões e foi tanto que nesse dia eu comecei a gravar, até fiz esse conteúdo de manhã e depois eu acabei não terminando esse vlog que era para ser de apenas um dia e virou um vlog de vários dias, bem mastigadinho, mas que mostra, né, que a vida de uma pessoa que é bem atarefada, às vezes não é exatamente como a gente planeja. O importante é não desistir, mesmo com esses percalços do caminho. Essa sou eu no dia seguinte, gravando meu look, e eu tinha esquecido completamente do vídeo. Esse aí foi mais um look da semana também, esse aí foi da sexta-feira. E eu tava me sentindo uma princesa e tava morta de cansada nesse dia. Oi, amigas. Eu comecei esse vídeo há 2 dias e eu simplesmente não tive tempo pra continuar gravando. Daí eu vou continuar ele agora e me perdoe, tá bom? É o que deu pra fazer essa semana e eu preferi esperar do que fazer de qualquer jeito. Agora eu vou me arrumar pra corrida, vou mostrar pra vocês a minha mobilidade e depois um pouquinho da corrida. Uma das coisas que eu estava falhando muito ultimamente era na mobilidade pré-corrida. Eu fazia mobilidade pré-treino, mas antes da corrida eu acabava esquecendo e muitas vezes eu sentia meu joelho. Eu já não sabia mais o que estava causando, até que eu prestei atenção que ultimamente eu não tinha feito mobilidade antes da corrida. Então, essa semana eu foquei em fazer minha mobilidade muito bem feita todos os dias, até nos dias de treino de superiores, inclusive, para evitar dores, já que eu amo tanto correr e isso poderia me atrapalhar, inclusive me fazer ter que ficar um tempo sem correr. E funcionou. Desde que eu comecei a fazer a mobilidade certinha, com a máxima amplitude possível, eu tenho sentido as minhas pernas com bem mais disposição e as dores que eu sentia foram desaparecendo. Nesse dia aí foi basicamente o primeiro dia que eu foquei na mobilidade em dia de corrida e já fez efeito. Então, se você também corre, faça mobilidade, vale a pena, são alguns minutinhos apenas e pode te ajudar bastante na execução da sua corrida. E também nos treinos de inferiores, mas eu imagino que a maioria das pessoas não fale nisso. Depois da mobilidade, eu fiz um pouco de fortalecimento de panturrilha também, que é muito importante. Vamos! Oi, meninas e meninos também. Pessoal, eu comecei a gravar esse vídeo já vai fazer uma semana. Hoje já é domingo, dia 31 de maio. E muita coisa mudou.
Eu sei que quando eu comecei a gravar essa série de vídeos aqui pro YouTube, eu falei que eu não iria estipular um prazo, porque naquele momento as coisas ainda estavam se alinhavando, sabe? Tinham metas que pareciam que talvez nem fossem acontecer tão cedo e tinham outras que estavam ali muito perto. Tinha coisas que eu não tinha uma noção tão boa porque dependiam de fatores externos, então eu não conseguia estipular uma meta naquele momento. Só que hoje, dia 31, eu decidi que agora vão ser 6 meses, porque realmente as coisas caminharam para um ponto que dá para alcançar em 6 meses os meus objetivos. Eu comentei com vocês também, no primeiro vídeo disso aqui tudo, que eu não iria dizer os meus objetivos, porque eu acho interessante que a gente adapte as coisas para nossa realidade e como pessoas de diferentes realidades vão assistir e vão se identificar de alguma forma e não se identificar de outras, você tem que estipular suas metas de acordo com suas particularidades. Porém, existem metas que eu tô batendo ali na trave, tô chegando muito perto e isso tá me deixando muito animada. Daí, a minha meta central daqui para dezembro, né? Daqui pro dia 31 de dezembro, é estar de acordo com a personalidade, com a pessoa que eu resolvi me tornar. Porque uma das minhas maiores dores quando eu era um pouquinho mais nova, coisa de 1 ano, 2 atrás, era não me sentir adulta de verdade. Porque, pra quem não sabe, eu vou fazer 23 anos daqui a alguns meses. Deixa eu ver. Daqui a uns 3 meses eu vou fazer 20. Daqui a 2 meses. Daqui a 2 meses. Eu vou fazer 23 anos. E com 20, 22 anos, 21, 22 anos foi uma virada, mas com 21 anos ali, eu me sentia uma criança, eu me sentia totalmente perdida. E esse ano tem sido muito libertador nesse sentido para mim, porque eu me sinto mais adulta a cada momento que passa. Eu estou conseguindo começar a construir uma maturidade e isso tá me fazendo muito bem, porque eu me desapeguei daquela síndrome de Peter Pan, de pensar no que eu não tive quando eu era criança, quando eu era adolescente, e de querer de alguma forma recapitular aquilo ali. Eu fiz as pazes com a minha criança que precisou de muita coisa e não teve. Fiz as pazes também com a minha adolescente que se sentia muitas vezes injustiçada. Hoje em dia eu me sinto muito bem e isso diz muito sobre a pessoa com quem eu estou trabalhando para me tornar. Então, basicamente, eu estou trabalhando numa pessoa autônoma e independente, em uma adulta funcional. E é basicamente nisso que giram as minhas metas. Aí possa ser que você seja uma pessoa mais velha do que eu ou mais nova, e as metas vão ser diferentes realmente. Então, esse vlog vai mostrar esse salto que ocorreu, né, nas últimas 2 semanas, que eu fiquei sem postar vídeo. Mas, assim, eu vou fazer de uma forma que vocês consigam entender o que está acontecendo na minha vida agora e que seja de alguma forma divertido para vocês também acompanhar esse processo. Agora eu tô, inclusive, fazendo o meu rastreador de hábitos. Para quem não sabe, eu não compro pronto. Eu quero até comprar um planner, mas por enquanto eu tô fazendo. Eu uso régua, canetinha, caneta, uso lápis. E aí eu vou mostrar eu terminando de fazer ele aqui para vocês. E eu também vou mostrar minha reunião comigo mesma, porque sim, é uma coisa que eu aderi e que faz muita diferença, porque eu consigo ter uma dimensão geral das minhas metas no início do mês e o tanto que eu melhorei, tanto que eu progredi. É isso, vamos lá. Já é o 3º mês seguido que eu tô rastreando meus hábitos e cada dia que passa eu me sinto mais orgulhosa de mim mesma, porque uma coisa é você fazer toda uma lista de metas e você não marcar nenhuma, ou você só fazer na primeira semana e depois você parar.
Outra sensação totalmente diferente é chegar no final do mês e você ter feito o máximo possível. Inclusive, tiveram algumas metas que eu fiquei só 1 ou 2 dias sem fazer, e às vezes por conta de ter adoecido um pouquinho ou algo assim que totalmente fugisse do meu controle, não tivesse como impedir. Então, eu me senti tão inspirada para fazer esse meu novo rastreador de hábitos que ele ficou até mais bonito. E eu gosto de fazer as coisas manuais também, evito comprar coisas desnecessárias, porque eu acredito que criar também faz parte do processo de melhora e de estabilidade emocional. A gente não precisa comprar tudo que a gente vai usar na nossa vida, e isso tem me feito muito bem. Inclusive, é uma dica para você que decidiu melhorar, criar bons hábitos. Parar de comprar tudo e começar a aproveitar o que você já tem de uma forma que isso possa se tornar uma outra coisa. Eu tenho feito isso em várias áreas da minha vida e tem me feito muito bem, tem me ajudado a economizar também, porque gastar tudo que a gente ganha não é uma boa opção e nem acumular dívidas. Então, eu tenho me esforçado para ajustar o meu financeiro e isso faz muita diferença no emocional também. Então, esse momento aí é um momento muito especial para mim por todos esses motivos. Eu fiz esse rastreador de hábitos. Tiveram algumas mudanças em relação ao anterior, porque algumas coisas realmente mudaram, algumas metas já estão tão próximas de resolver que não precisava de tanto detalhamento, mas eu também fiz uma diferença na formatação da marcação. Esse vai ser bem colorido e eu acredito que eu posso até fazer uma evolução dos meus rastreadores de hábitos daqui a alguns meses. Eu dividi minhas metas em corpo, estudos, espiritual e saúde. Eu não coloquei tudo que era de saúde na parte corporal, porque existem coisas que são meramente estéticas e outras coisas que são realmente para manter a saúde, como, por exemplo, obedecer o ciclo circadiano e tomar vitaminas. Então, eu coloquei na parte de saúde mesmo. E aí, eu tava só desenhando um pouquinho, porque eu gosto de deixar bem enfeitadinho o meu rastreador de hábitos, e esse ficou uma gracinha. Um ponto que eu preciso prestar mais atenção nos meus vlogs é que eu nunca gravo quando eu vou comer alguma coisa. Eu sempre acabo pulando. Eu tava fazendo minha organização mensal, semanal, depois a gente foi organizar as contas do mês, fazer planilha, coisa de adulto. No resumo foram 2 páginas aqui. Eu terminei de fazer o meu rastreador de hábitos também. Fiz minha reunião comigo mesma e acabei não gravando todos os detalhes porque é tudo muito do mesmo, escrevendo, anotando, abrindo calculadora. Agora eu tô aqui, vou mostrar pra vocês, eu tô aqui com o meu tablet, tô com um caderno, várias canetas, porque eu escrevo muito durante o dia, às vezes durante a noite também. Tô ficando o dia todo com esse casaco porque eu tô sentindo frio. Enfim, hoje eu vou treinar em casa, hoje é domingo, então a academia não abre, então eu vou treinar em casa. E aí eu já tô por debaixo com a roupa de treinar. Mas primeiro eu vou fazer meu primeiro bloco de estudos, porque eu evito fazer quando eu tô muito cansada. Agora são 1 hora da tarde. A minha meta é fazer pelo menos 3 horas de estudos. Então, contando que a cada estudo eu vou fazer 50 minutos e mais ou menos 10 minutos de pausa, eu consigo terminar tudo umas 4h30 da tarde. Então, eu vou começar agora e conforme eu for fazendo alguma coisa diferente, eu vou gravando pra vocês. Eu vou gravar um pouco também do que eu tô fazendo agora. Vou ver quais são as matérias que tem pra hoje. Hoje tem revisão. Minha revisão é por questões. Então, meu primeiro bloco de estudos vai ser questões. Eu vou colocar, acho que vocês ali, para mudar o ângulo e vocês terem uma noção. É isso. Vamos lá.
Eu tô numa fase confusa dos estudos, onde às vezes parece que eu sei bastante, outras vezes parece que eu ainda não sei de nada, porque apesar de ter avançado muito em algumas matérias e inclusive ter finalizado algumas partes teóricas, ainda existem outras matérias que eu tô lá no início, outras que eu ainda tô na metade. Então, quando eu tô no bloco de questões, muitas vezes eu faço inúmeras questões numa rapidez fenomenal e depois eu erro uma questão que eu não esperava errar e fico chocada com isso. Mas eu acredito que isso seja normal na vida de alguém que estuda bastante e sem contar que além de estudar para o concurso eu também tenho a faculdade. São muitas matérias, são muitas horas de estudo. Acredito que se cobrar excessivamente também não resolva a situação. Porém, às vezes eu fico pensando, será que se eu tivesse que fazer uma prova amanhã, como eu me sairia? O nervosismo tomaria conta de mim? Eu não sei. É um ponto que realmente me deixa curiosa, assim, questão dos estudos. E eu tenho uma prova que nem tá tão distante. Eu não vou dizer a data aqui, mas quando eu tiver feito ela, eu venho contar. E, enfim, eu fiz 100 questões. Só nesse primeiro bloco, eu dividi ele em dois, então eu fiz uma pausa nas 50 questões, depois eu fiz mais 50. Porém, isso não era normal no início dos meus estudos, então eu vejo um avanço muito grande, porque eu consigo resolver muito mais questões e eu consigo ter uma taxa bem alta de acerto. No início, minha taxa de acerto era lá embaixo, bem nos 50, 40%. Depois eu travei um tempo nos 70% e descia e subia, mas se mantinha ali na faixa dos 70%. E hoje em dia eu tô ali nos 80, 85. Então eu considero que eu tenho evoluído bastante nos estudos. É uma coisa que eu sempre gostei de fazer e atualmente eu retomei com tudo. Então eu tenho amado estudar. É algo que, apesar de eu fazer todos os dias, não me cansa. Eu não tenho o que reclamar. Inclusive, eu acredito que seja um grande privilégio poder estudar e eu me sinto muito feliz por isso. É óbvio que cada um tem sua particularidade, tem matérias que têm mais facilidade, outras não. Porém, eu acredito que a repetição ajuda bastante e que se a gente revisar direitinho as nossas fragilidades, a gente consegue chegar bem longe. Então, se você está começando agora, se acalme que em algum momento você vai conseguir fazer bastante questões. E eu sei que tem pessoas que fazem o dobro, o triplo das questões que eu faço no dia. Então, assim, existem pessoas que são expert. Enquanto existem pessoas que são medianas e outras ainda são iniciantes, a gente precisa respeitar nosso momento. Então, não se cobre exageradamente, se dê o tempo suficiente para estudar, aprender, não tenha medo de fazer questões, não tem ninguém te julgando, você não é obrigado a participar dos rankings, mas se você fizer as questões, você vai conseguir medir melhor o seu aprendizado, ver exatamente aonde que você está precisando melhorar e tudo isso vai fazer diferença para você fazer suas provas. Então, tenha foco. E agora eu vou tirar um pouquinho, porque se eu for mostrar todo o tempo que eu estudei, a gente vai ficar aqui 1 hora só vendo isso. Eu ainda tenho assuntos que nem cheguei a ver. E tem algumas coisas que a lógica é batata. Mas tem outras matérias que são mais complicadas que não adianta lógica, você tem que saber a teoria mesmo. Então, tem algumas matérias que eu sei que eu vou ter que ver lei seca até o último dia, até ser aprovada em alguma coisa. Enfim, quando eu terminar de fazer o meu bloco, eu volto com vocês, porque vai demorar, vai ser 1 hora aqui. E aí eu falo como é que eu fui.
Até já. Eu disse que eu voltaria no final do bloco, porém, eu já fiz 50 questões em 30 minutos. E aí deu uma cansadinha, aí eu vou parar por uns 5 minutinhos, aí eu volto para terminar o bloco de revisão. Eu não faço ideia de quantas questões eu errei, porque foram bem poucas, mas a maioria das questões foram de administração geral. Eu vi bastante questão de português também, de constitucional pouquinhas também, e raciocínio lógico e informática também vi aparecer. Nada de redação oficial até agora. Então tem algumas questões algumas matérias na verdade, que provavelmente eu nem vou conseguir ver direito nessa revisão geral por conta da quantidade, né? Tem 17 mil questões no total. Então, eu vou fazer o seguinte: depois que eu terminar esse bloco, caso haja alguma matéria específica que eu não tiver visto questões suficientes, eu vou olhar se tem alguma anotação, porque eu sempre faço anotação dos meus erros recorrentes. E aí, se tiver, eu vou ver um pouquinho de lei seca ou alguma teoria. Porém, eu tô bem satisfeita porque consegui fazer 50 questões de temas variados em meia hora. É muito bom. É muito bom porque em uma hora são 100 questões. 100 questões em uma hora é muito bom. Se tivesse sendo muito erro, eu até falaria não. Mas como eu tô conseguindo acertar bastante, eu acho que eu tive uns 3 ou 4 erros, então tá bom. Daí, quando eu terminar esse bloco, eu vou ver qual é a próxima matéria. Porque eu preciso fazer pelo menos mais uma matéria com teoria para o Cresci, e eu fiquei de estudar previdenciário e português todos os dias, porque são matérias muito importantes. Então, eu vou ter que dividir assim, mesmo que eu vá fazer apenas 3 horas líquidas. Pessoal, agora são 2 horas da tarde e eu oficialmente terminei as 98 questões, porque ficaram faltando 2. Tinham 2 questões que eram repetidas, então foram 98 questões em 52 minutos. Daí, quando eu voltar, eu faço mais 2 questões. Vou focar em redação oficial, que eu só fiz uma questão, mas das 98 eu só errei 11 questões no total. Então, beijos. A mãe tá muito bem, queridos. É óbvio que a intenção é mitigar os erros, mas, nossa, parecia muito distante conseguir fazer isso. Eu tô muito bem na língua portuguesa, só preciso melhorar algumas coisas. E principalmente interpretação de texto, eu praticamente não erro, então isso é muito bom pra mim, porque facilita. Raciocínio lógico, eu não errei nenhuma questão. Agora eu vou descansar um pouco, e aí eu volto, e no próximo bloco de estudos, aí eu vou fazer o que faltou, que eu vou fazer pelo menos umas 10 questões de redação oficial, porque eu só fiz uma questão. Aí eu vou fazer um pouco de português, que eu vou fazer teoria para mitigar os erros, e vou verificar o que eu preciso revisar dos erros que eu cometi. Depois disso, eu preciso fazer um bloco obrigatório de direito previdenciário, com questões, com um pouco de teoria também. Depois de bater 1 hora de previdenciário, se tiver sobrado tempo e eu tiver com disposição, eu faço mais alguma matéria que não está prevista. Se não, vai ser tudo que eu vou fazer de estudos por hoje. Além disso, tem o treino também que eu vou gravar para vocês. Então vamos lá. Eu já ia mais uma vez fazer mais uma refeição, essa aqui é a minha segunda refeição de hoje. Agora são 3 horas da tarde, 3h10 mais ou menos.
e eu vou tomar um mingau de aveia, só que meu mingau de aveia é diferente. Eu sempre falo que vou gravar e nunca gravo. Eu amasso uma banana pequena. Aqui tem 70 gramas de banana. Aqui tem 15 gramas de aveia. Qualquer alimento vai ser calórico praticamente, se você não souber dosar. Aqui tem 15 gramas de aveia, não é alto em calorias. Tem menos de 10 gramas de leite em pó integral, então também não é alto em calorias. Não tem açúcar. Eu coloco canela, coloco um pouco de água e coloco um pouco de mel. E aí eu misturo ele aqui na banana. Além de aumentar a quantidade, também deixa doce. Se você colocar a banana para cozinhar, altera o sabor e altera a textura também. Pode, dependendo também, pode alterar a cor, então ele fica mais gostoso com a banana crua. Quando eu não comi o psílio do dia ainda, eu adiciono o psílio nessa mistura. Mas como eu já coloquei o psílio, aí aqui tem mirtilos. Não são uvas, tá, gente? São mirtilos. Mirtilos são baixíssimos em calorias. Então dá pra comer indiscriminadamente, praticamente. E eu peguei 3 morangos também. Na verdade, o fato de eu comer tanta fruta vermelha não é nem por conta das calorias em si, e sim porque elas fazem muito bem para a saúde. E a questão da endometriose, a gente precisa sempre pensar nisso quando vai se alimentar. Então, a alimentação de uma pessoa que tem endometriose não pode ser igual à alimentação das pessoas que não têm endometriose. Então, por exemplo, ter morango, ter mirtilo, framboesa, essas frutas na minha alimentação é essencial para minha saúde. Diferente de pessoas que não passam pelas mesmas coisas que eu. Daí, esse potinho, ele tá pela metade com esse mingau. Isso aqui tem mais ou menos aí suas 150 calorias e é muito gostoso. É um docinho muito gostoso. Eu não preciso colocar nem adoçante aqui. Eu vou mostrar pra vocês, calma aí. É uma refeição completa. Não preciso colocar nem adoçante aqui. Eu gosto dele assim. Então, pessoal, eu já fiz 2 horas de estudos e eu acabei fazendo 50 minutos de pausa, porque eu tava muito cansada. Daí eu precisava fazer uma soneca, fiz 50 minutos de soneca. E aí, faltou 1 hora. Eu consegui rever Constitucional, um pouco de redação oficial, que eu tinha feito só tinha feito uma questão, na verdade. Daí eu também vi raciocínio lógico. Agora falta língua portuguesa e previdenciário, sendo que como eu já fiz questões de língua portuguesa, eu já fiz uma certa revisão de língua portuguesa, só não vi teoria assim, maçante, e eu me saí muito bem. Mas previdenciário eu não vi, então eu tenho que ver previdenciário. Então essa 1 hora vai ser de previdenciário. Se quando eu terminar previdenciário eu ainda tiver capacidade de concentração para fazer pelo menos meia hora aí de teoria da língua portuguesa, eu farei. Se não, vai ficar para amanhã e aí eu vou fechar 3 horas líquidas hoje. Questões, eu imagino que vão ser umas 200 no total, se eu conseguir fazer tudo. Se não, vai ser umas 160, 180 por aí, menos do que isso não tem como, porque eu já fiz umas 100. Eu acho que vai ser mais, na verdade eu vou até olhar, porque eu sempre jogo pra baixo, né, quando eu não tenho o número aqui. Daí eu falo, eu fiz 100 questões, aí quando eu vou ver, eu já fiz quase 200. Deixa eu ver aqui, de hoje, meu Deus do céu, deixa eu colocar aqui, de hoje.
é isso. Hoje eu já fiz 164 questões. Então, gente, vão ser umas 200 questões hoje no mínimo. Eu tava jogando muito lá embaixo. E assim, eu não sou mais iniciante nos estudos. Então, eu vou olhar de novo para não mentir. Minha taxa de acerto está em 81. Então, de 164 questões, eu só errei 30. Mas eu não sou mais iniciante, eu já vi muita teoria mesmo. E eu já cheguei ao ponto que tem coisas assim que eu já sei de cor salteado. Então é normal e eu tenho que, na verdade, melhorar, porque a ideia é chegar ali no máximo, o mais próximo possível do 100% de acertos. Até porque lá na hora da prova tem a questão do nervosismo e várias outras questões que podem impactar. Então, 80% de acertos ainda tá pequeno. Eu quero chegar no dia da prova, pelo menos aí com os 95% de acerto. E a quantidade de questões tá boa. Se eu manter diariamente essa média de questões, tá boa. Só não tá boa se for muito alternado, entendeu? Então eu preciso manter uma média de 150 pelo menos por dia, mas eu acho que vai acabar ficando em 200 mesmo. Bom, agora eu vou treinar, vou fazer um treino de mobilidade e vou fazer um treino funcional em casa, porque amanhã é dia de corrida. Então, eu não vou pra academia amanhã, vou na terça. Essa daqui vai ser minha última refeição de hoje. Isso aqui é um chá de hibisco, de sachêzinho mesmo, porque eu amo chá de hibisco. Aí eu peguei um pão francês, passei um pouquinho de ricota light e coloquei as 300 gramas de frango assado. E comi um morango, vai ser isso mesmo, porque eu não tô com muita fome. Eu decidi fazer esse último bloco de estudos também antes do treino para evitar a fadiga e depois não ficar sem fazer essa parte de previdenciário que era muito importante. E aí eu peguei meu lanchinho e fui fazer, porque ia iniciar minha janela de jejum intermitente e eu detesto comer tarde porque eu tenho esofagite e me deixa incomodada. Como vocês podem ver, a minha barriga já estava inchada. E isso é um sintoma da endometriose, caso você esteja se perguntando. Mesmo tendo alimentação bem saudável, a minha barriga incha bastante durante o dia. E isso é comum em mulheres que têm endometriose, por mais magras que elas sejam. Inclusive, é um dos motivos de eu não usar calça jeans, na maior parte do tempo não usar roupa nenhuma que seja apertada. E o motivo de eu ficar muito tempo com roupas folgadas, na verdade. E esses chás que eu tomo, essas frutas que eu como, tudo isso me ajuda a regular a dor. Mas existem alguns sintomas que são muito difíceis de controlar sem um auxílio médico e a gente acaba aprendendo a lidar. Enfim, daí eu fiz esse meu último bloco de estudos assim mesmo. Como eu treinei ontem, que foi sábado, eu fiz um treino de corpo todo. Eu só precisava fazer uma sequência de treino para os braços mesmo, para os bíceps, e um pouquinho de abdominal, que eu passei 2 horas na academia e eu já estava muito cansada, então eu deixei para fazer em casa. Então eu fiz a parte da mobilidade e deixei essa parte também para fazer em casa. E basicamente foi isso o meu treino de hoje. Eu já estava bem cansada e na verdade eu não estava com nem um pouco de vontade de treinar. E eu admito para vocês que mesmo quando a gente se acostuma e até gosta bastante de fazer exercícios, tem dias que a gente não tá com nenhuma vontade. E a gente faz porque a gente tem planos, porque a gente depende disso para ter uma boa saúde. No meu caso, por exemplo, apesar de eu ter metas estéticas, treinar é de suma importância para minha saúde. E eu não posso de jeito nenhum alimentar o sedentarismo na minha vida. Então, a maioria das vezes que eu não estou com vontade de treinar, eu treino assim mesmo que seja um treino mais levinho. E quando eu não estou tendo muita força nos inferiores, eu faço treinos superiores. E isso tem me ajudado também com a gestão da ansiedade,
Faz muito tempo que eu não sinto ansiedade, assim, eu consigo ter uma vida mais leve, mais calma. E tudo isso se dá ao fato de que eu não faço só o que eu quero. Na maior parte do tempo eu faço coisas que, se eu pudesse escolher, eu não faria, mas que são importantes para poder ficar bem e ter uma vida adulta um pouco mais fácil. Porque a gente às vezes evita fazer essas coisas desconfortáveis e acaba sofrendo com um desconforto muito maior depois. No ano passado, eu já comecei esse processo de treinar mais, mesmo que fosse em casa. Porém, eu não tinha tantos recursos quanto eu tenho esse ano, então eu não me vi evoluir tanto assim e não era tão perceptível. Esse ano, a evolução foi mais perceptível pelo fato de que eu tenho mais recursos e, em alguns sentidos, ter mais recurso vai dar uma diferença, assim, como, por exemplo, ter carga para treinar, ter colchonete, não precisar depender da academia, porque, por exemplo, em dias de domingo eu não tenho uma academia para ir e fazer um treino do lado de fora nem sempre é possível. Então, tenho investido em algumas coisas para eu ter em casa e para eu poder fazer o meu próprio treino. Me ajudou muito e tem me ajudado bastante esse ano em manter, porque muitas vezes você pensa que não faz diferença ter os aparelhos em casa, mas quando você pega o ritmo, um dia ou outro que você fica sem fazer nada, faz muita diferença no psicológico. E no final de tudo, o nosso psicológico impacta em tudo na nossa vida. Então, muitas vezes no ano passado eu estava muito focada, daí acontecia algo e eu não conseguia ir por um tempo para academia, e isso já era o suficiente para eu sair do ritmo, coisa que não acontece mais esse ano. Nos dias ou nas semanas que eu não posso ir para academia, eu treino em casa, eu faço como eu posso, eu dou o meu melhor e assim eu consigo continuar voltando. Eu percebi também que eu tenho me tornado mais forte psicologicamente, porque eu consigo vencer os meus impulsos. Eu assumo para vocês que o sábado e o domingo dessa semana eu não estava 100% de saúde e ainda nem estou 100% de saúde. Só que assim, eu escolhi fazer as minhas obrigações mesmo não estando 100% de saúde. Nesse momento do vídeo eu ia tentar fazer sem o apoio das pernas, mas eu ainda não estou conseguindo. Enfim, mesmo sem estar 100% de saúde, eu me dediquei o máximo possível esse final de semana. Eu fiz o máximo de coisas que eu precisava fazer. Tiveram algumas coisas ou outras que eu não consegui terminar completamente, mas ainda assim eu dei o meu melhor. E tudo isso tem se refletido na minha vida cotidiana, sabe? Chegar segunda-feira e ter as coisas organizadas, ter a minha casa sempre organizada, as coisas sempre limpas, sempre a comida pré-pronta, para eu poder me alimentar bem. Tudo isso faz diferença depois no final dos meus resultados. Porque a gente pensa muito que é tudo impossível e que é tudo muito difícil, mas a gente vai criando hábitos que vão facilitando a nossa vida. E para mim, o hábito de ser antifrágil, inclusive eu li um livro que falava sobre a antifragilidade, me ajudou bastante porque eu sou uma pessoa que tem uma doença crônica e tem algumas doenças, inclusive. Então, se eu for esperar as condições perfeitas para fazer as coisas, eu nunca vou fazer nada na minha vida. Então, tem dias que eu não tô bem mesmo. E mesmo assim, eu vou lá e eu faço o meu melhor naquele dia. E muitas vezes o nosso melhor vai parecer o mínimo para outras pessoas. E isso é uma coisa que a gente precisa ter em mente. O que você faz não é para aprovação dos outros ou para alguém te dizer que você tá perfeito ou que é o sonho de outra pessoa. O que você faz é para alimentar a sua vida, para te dar movimento, para fazer sua energia circular. E isso tudo vai fazer diferença para você, para sua vida, para suas metas, para os seus sonhos. Então, é esse o meu foco. Uma coisa que eu experimentei nesses últimos 3 meses foi o resultado do que acontece se eu não desistir. E, sinceramente, eu tô amando ver esse resultado na minha vida, no meu corpo, nos meus relacionamentos. Eu tenho recebido muitos elogios sinceros de pessoas que fazem muito sentido na minha vida. Isso tem me feito muito bem, porque no final de contas a gente só quer ter uma vida confortável, diminuir as nossas dores, sejam elas físicas ou emocionais, e independentemente das suas metas, conseguir ter uma vida verdadeiramente boa é a meta de qualquer pessoa.
Então, não importa se você tem uma doença ou se sua vida está muito difícil, ou se nesse momento você não tem todo o dinheiro que você queria ter. Muitas vezes, tudo que você precisa é conseguir organizar sua rotina a um ponto que você não precise fazer tudo às pressas ou que você não desista dos seus objetivos. Era o meu maior problema, na verdade, porque eu tinha dificuldade de me organizar e de manter aquilo que eu mesma tinha estabelecido para a minha vida. Hoje em dia, eu tenho estado cansada a maior parte do tempo, porém realizada por estar cumprindo tudo aquilo que eu me prometi, e ver isso se materializar é muito lindo. Eu estou vivendo literalmente aquela frase de que tem sido muito bom me ver evoluir, e isso está refletindo em todas as áreas da minha vida. E eu acredito que talvez esse vídeo esteja sendo mais reflexivo do que um vlog, mas eu acredito que é muito bom poder dizer isso para vocês e ver que isso é verdadeiro. No mais, muito obrigada por assistir. Espero que esse vídeo tenha de alguma forma te ajudado e que você queira se inscrever no canal e continuar assistindo meus vídeos. Até o próximo vlog e um beijão!